Amém. Vamos à leitura do texto. Deuteronômio capítulo 28, a partir do verso 1 aí, tá? Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Vocês estão entendendo o que eu estou lendo aqui? Aqui é uma promessa de Deus para o povo dele. Vamos continuar aqui. Só quero frisar essa parte aqui, ó. Virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Abaixa a sua fronte, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós exaltamos e glorificamos o teu santo nome. Tu és digno, Pai, de ser louvado, adorado neste lugar. E obrigado, Pai, pela instrumentalidade da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, Pai, é suficiente na nossa vida. A palavra que traz a obediência, a palavra que nos coloca de pé, a palavra que nos fortalece, a palavra que nos vivifica, a palavra que nos traz ânimo, ó Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por tuas promessas. Obrigado. Fale ao coração da tua igreja, Pai. Pai, eu me despojo, Pai, de mim, para que eu esteja na dependência do teu Santo Espírito, para falar ao coração da tua amada igreja, Pai. Usa a minha vida por caridade, Pai, e fala o coração dos meus irmãos, à medida da necessidade de cada um aqui, ó Deus. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. E aqueles que concordam, digam amém. Amém. Louvado seja Deus. Amados irmãos, esse texto é só para a gente deixar como base um texto aqui introdutório, mas a gente vai discorrer sobre alguns outros textos na Bíblia Sagrada. E nessa pequena introdução, eu quero levantar algumas coisas a respeito desse texto em especial. Esse texto em especial fala das bênçãos que desce do Monte Gerizim, uma promessa de Deus. E interessante que o Monte Gerizim no hebraico, ele significa terra infértil. Gerizim é o nome do monte onde as bênçãos do Senhor sobre a nação israelita eram proclamadas. E nós podemos ver a lista dessas bênçãos no capítulo 28, que nós acabamos de ler. Se você quer ver na íntegra, chegue na sua casa, faça a leitura completamente, mas não faça somente essa leitura do 1 ao 14. Vai do 15 diante, porque ali também tem a maldição para aqueles que desobedeceram, ou aqueles que, infelizmente, se desviaram e desobedeceram ao Senhor. Ali nós temos algumas promessas, promessa de estarem acima de todas as nações da terra, de terem filhos abençoados, de prosperarem abundantemente em tudo o que fizerem e muito mais. Para que todas essas bênçãos do Monte Gerizim acontecessem, o Senhor pediu simplesmente obediência. Você quer ser participante disso aqui? Amém? Quantos querem ser participantes das bênçãos? Todo mundo quer. Simplesmente obedeça. Fala para o seu irmão do seu lado aí, obedece.
Ele não acreditou não, fala de novo para ele aí, obedece. Amém? Deuteronômio é uma espécie de discurso final de Moisés para o povo de Israel. Para quem não sabe, foi necessário repetir a lei, porque boa parte do povo já havia morrido no deserto, e foi necessário replicar novamente a lei. E quando, ali antes da sua morte, da entrada do povo na terra prometida, é o discurso de Moisés. Nesse discurso, Moisés fala sobre a importância, a obediência a Deus, e os resultados tanto positivos quanto negativos da obediência e da desobediência. Quando deixamos de obedecer a Deus, nós estamos desprezando suas bênçãos sobre nossas vidas, simplesmente assim. Se de fato amamos a Deus, nós devemos obedecê-lo, não apenas por interesse ou obrigação, mas como resposta de seu amor por nós. Por isso que se prega a cruz de Cristo, por isso que se prega o grande marco. Ele foi até a cruz e morte de cruz. Ele sendo a Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele obedeceu até a morte, por causa de mim e de você. Isso já seria suficiente para querer servi-lo e obedecê-lo. Você está compreendendo o que eu estou dizendo essa noite? A bênção de Deus, ela está vinculada à obediência, submissão. Obediência faz em que nós façamos parte do propósito divino de Deus. Jesus obedeceu seu Pai, dando-nos um exemplo de como devemos obedecer ao Senhor. A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 5, versículo 8 e 9, ainda que era filho, aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O próprio Cristo disse: guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus é o nosso maior, ou melhor, é o exemplo máximo de obediência para cada um de nós. Mas a gente também tem que falar um pouco do significado da palavra bênção, já que é uma promessa de Deus para as nossas vidas. O significado dessa palavra bênção, algumas pessoas dizem que é o favor divino e meio de felicidade. Também tem o sentido de fonte de bênção, prosperidade, presente, recompensa, tratado de paz. Olha só quantas coisas. As bênçãos diziam respeito principalmente à prosperidade agrícola, felicidade da família, vitória sobre os inimigos e honra aos olhos de outras nações. Mas, infelizmente, nós não podemos descartar, e temos ali logo adiante, a partir do versículo 14, ali, 15, quando Deus fala das maldições, era só deixar de obedecer, descumprir tudo aquilo que Deus havia falado. Tudo que Deus havia prometido, aquilo virava ao contrário, e se tornava maldição sobre o povo. Se eu tenho que falar de bênção, eu também tenho que falar de maldição. É necessário que nós atentemos os nossos corações nessa noite para uma palavra, simplesmente obedecer. E eu vou tentar aqui, pela misericórdia de Deus, aprofundar no mérito, para falar o que é esse obedecer, para que nós possamos, nesse ano de 2024, andar segundo a vontade do nosso Deus, com os nossos desejos, nosso coração equalizado, alinhados com a vontade de Deus, para que você e sua casa seja bem-sucedido em tudo que fizer. O título da mensagem desta noite é o seguinte: a melhor escolha. Diga aí, a melhor escolha. Qual que é a melhor escolha? Obedecer. Como nós podemos, então, entender essa verdadeira obediência? Porque se fala muito em obedecer, mas muitas vezes, por vezes, será que essa obediência ela é completa? Será que essa obediência realmente agrada na totalidade o coração de Deus? Eu não estou falando aqui, amados irmãos, de perfeição, mas eu estou falando de retidão, de ser casto, um desejo veemente no coração de agradar o coração do Pai.
e Deus, sabe, através do teu espírito, falasse e falasse assim: filho, eu sei que você está se esforçando. Existe essa relação verdadeira no seu coração, no teu íntimo? Somos chamados para viver uma obediência plena, que se desdobra em todos os sentidos da nossa vida. Jesus disse no Sermão da Montanha, lembra em Mateus 7, 24, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Veja bem, vamos discorrer um pouco sobre esse texto, para a gente ter pelo menos um embasamento, para a gente entrar no mérito da obediência. A palavra prática, no texto, ela exprime o sentido de ação mediante ao ensino. Acredito que a maioria aqui, todo mundo já foi para a escola, né? Sabe quando você sentou na sala de aula, o professor começou a ministrar a aula, você saiu da aula e de repente falou assim: poxa, eu não entendi nada que o professor falou. Eu não me atentei para as palavras. Se você não atenta para a palavra, como você pratica, se torna difícil. Isso também significa que toda a prática se desdobra em possíveis experiências com aprendizados para a vida. Isso quer dizer que quanto mais estamos a praticar a palavra de Deus, mais preparados estaremos para lidar com inúmeras situações em nossas vidas. Isso porque o aprendizado humano, ele é um processo sistêmico e ativo. Você só aprende quando você faz. Se você não praticar 1, 2, 3, 4 vezes, você não aprende. Os músicos aqui de plantão, eles sabem muito bem que você executa 1, 2, 3, 4, senão não tem neuroplasticidade, o teu cérebro não aprende. Então é necessário você ser experimentado. Essas experiências que Deus proporciona para você é para trazer crescimento e fazer você se tornar grande diante de outras pessoas, porque o seu testemunho de obediência trará muitas pessoas a Jesus. Nós temos aqui também um fragmento, um homem prudente. Não se trata de uma pessoa que leva a vida de qualquer forma, pelo contrário, ele é um homem que analisa as melhores medidas possíveis antes de tomar quaisquer decisões. Não toma decisão de qualquer jeito, é cauteloso. Em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Não é à toa que existe um livro inteiro de provérbios, de advertências, para que você seja balizado e ande no caminho do Senhor. Nesse aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Veja bem, Deuteronômio 30, versículo 19 e 20. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus dá até a dica, olha só, agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, seu Deus, ouça a sua voz, se apegue firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Se a gente continuar e falar assim, ó, Ele é a longevidade da sua vida, é Ele que acrescenta dias, é Ele que abençoa a tua casa, a tua família, é Ele que sustenta todas as coisas. Você acha que às vezes, porque você é inteligente, está fazendo faculdade, mestrado, doutorado, ou tem uma capacidade um pouquinho mais elevada? Não é não, querido, é Deus que está te sustentando pelo poder da sua palavra, é Deus. E ai de mim, se dizer, falar assim, com a minha força eu fiz. Em Lucas, no capítulo 10, versículo 42, diz assim, todavia apenas uma coisa é necessária, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lembra do episódio? Marta estava nos seus afazeres, correndo ali, e ela falou assim, Jesus, não te importa que Maria venha me ajudar? Aí Jesus dá essa palavra, todavia apenas uma coisa é necessária, Maria escolheu a boa parte, obedecer, dar ouvidos àquilo que realmente
importa. Eu quero abrir até um parênteses para falar hoje, muitas coisas competem com aquilo que seria vital para o sucesso de todo cristão. O pastor Paulo acabou de falar aqui das redes sociais. Vocês não têm ideia como que as redes sociais roubam o tempo das pessoas. Principalmente os shorts. Você fica ali, só recompensa para o teu cérebro, procurando os vídeos que mais te agradam. A hora que você vai ver, já passou 1 hora, 2 horas. Você já imaginou você ali 1 hora, 1h30, você aplicando o seu coração, tentando entender a palavra? Você fala, Senhor, eu quero entender, porque eu quero aplicar, eu quero ser obediente. Você já parou para pensar? E fechamos a explanação do texto de Mateus 7, Sermão da Montanha. Construir a casa sobre a rocha. A casa sobre a rocha representa aqui, é um local seguro. Você estará amparado por uma estrutura inabalável. Você, maravilhosamente, estará amparado por aquele que pode fazer todas as coisas e te livrar de todo o mal que está sobre a terra. Jesus, Ele é o nosso Senhor. Ele é que verdadeiramente nos guarda, nos livra, nos dá sábios conselhos, nos direciona. É Ele que sustenta os nossos passos. Jesus. Isaías 26, versículo 4 diz: confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, diga somente o Senhor, é a rocha eterna. Aonde que você está? Com o seu alicerce na areia ou na rocha? Obedeça. Se você obedecer ao Senhor, certamente você está na rocha eterna que é Jesus. Amém? Podemos levar em consideração uma problemática também nos dias atuais, que fica como um sinal de alerta para a igreja, que é a relativização da obediência. Aqui eu começo a desenvolver a estrutura da palavra obediência. O que isso quer dizer? Obedecemos em uma área, acreditamos que não obedecer em outra se compensa, mas não se engane. Quero chamar a sua atenção, querido, para algumas verdades bíblicas sobre a obediência. Primeira delas, obediência aparente é desobediência. Diga comigo, obediência aparente é desobediência. Mateus 21, do verso 28 e 31 diz: havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois se arrependeu e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Primeiro. Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Forte esse versículo, né? É uma pancada. Jesus compara esses 2 filhos a 2 grupos de pessoas. Os fariseus, um grupo religioso, mais severo dentro do judaísmo, e os pecadores, os coletores de impostos, as meretrizes, que recebiam os piores rótulos sociais e espirituais daqueles dias. E conclui dizendo que este último grupo entraria no reino de Deus antes do primeiro grupo, antes dos fariseus, que eram os beatos da época, que eram os bambambam. Por incrível que pareça, queridos, a aparência de obediência não está entre os a aparência de obediência não está entre os pecadores, e sim entre os cristãos. Para a gente colocar no nível aqui, está entre nós. Eu juntamente aí, sentado juntamente com vocês, está entre nós. No entanto, a obediência verdadeira nem sempre está conosco. Por vezes estamos preocupados com a aparência e com o conceito dado pelos outros. E assim sendo, sempre responde sim às ordens do Pai, mas nem sempre faz o que você devia fazer.
Não basta termos uma aparência de religiosidade, precisamos praticar a palavra. Sabe, o mais engraçado de tudo isso é que, a gente fala assim, você tem que ser praticante, você tem que ser uma pessoa que realmente deu testemunho, mas observa algo, que muitas vezes é muito fácil você mostrar o externo, mas aqui quando a gente entra em juízo conosco mesmo, e nós começamos a olhar introspectivamente, fazer uma análise interior, nós começamos a perceber que talvez essa forma que estamos pensando jamais poderia ser colocado para fora, porque isso não está de acordo com a vontade de Jesus. Quantos estão me entendendo aqui? Amados, eu quero chegar e linkar com aquele texto lá do começo, mas se nós não passarmos por isso aqui, certamente aquilo vai passar sobre nós, e infelizmente nós não seremos participantes. E eu como pregador, eu carrego a bucha de hoje, porque o pregador primeiro recebe a mensagem diretamente no coração, do próprio Deus falando no meu coração, fala assim, você é o primeiro da fila que precisa mudar a sua forma de obedecer. Eu não tenho vergonha de falar isso aqui. Por quê? Porque eu quero estar contextualizado com a palavra de Deus, eu quero obedecer, eu não quero sacrificar, eu não quero mostrar aparência, eu quero viver para o Senhor. Meus irmãos, a partir do mês que vem eu faço 43 anos. Eu tenho 43 anos, estou chegando lá. Você acha que eu tenho que ficar perdendo tempo com as coisas passageiras deste lugar? Eu tenho que fazer a vontade do meu Senhor, eu tenho que pregar Cristo ressurreto, eu tenho que mostrar para as pessoas que Jesus vive e vive para sempre, e vai vir para resgatar a sua igreja. É isso, nós temos que ter essa convicção. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 22 ao 25, ele diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Muitos acreditam que pelo fato de terem uma aparência de santidade, a frequentar cultos, ou estudar a Bíblia sozinhos, ou vir na igreja quando quiser, eu sou crente, eu oro, eu faço tudo que um cristão faz. Os fariseus também faziam, e eles foram combatidos por Jesus. Igreja, olha para mim aqui, e observe uma coisa, se eu não cumprir como vocês, eu estou tão enroscado quanto os fariseus. Vocês estão entendendo? A palavra aqui é de bênção, mas só haverá bênção se haver realmente renúncia e obediência. Não dá mais para nós vivermos de aparência. A única coisa que legitima a nossa entrada no reino de Deus é o reconhecimento do senhorio de Jesus, qual por sua vez somente se evidencia através da nossa obediência à sujeição total a Cristo. Sabe, submeter-se totalmente a Cristo não é uma coisa fácil. Você acorda de manhã, você fala, Senhor, o que eu vou fazer para vencer nesse dia? Muitas são as lutas, muitas são as dificuldades. Aí Jesus fala assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Se esforce, que eu te ajudo. Agora às vezes você sai de casa, sai atropelando, só pensa nos problemas.
certamente, talvez você não encontre espaço para poder orar para os oráculos, aprender e aplicar o coração. Eu estou falando de uma coisa tão simples, que é ministrada há tantos anos, mas é isso que vai fazer você caminhar para o céu. É isso que vai fazer você ter uma vida abençoada. Você quer ver as bênçãos do Senhor sobre a sua casa? Diga aí para o seu irmão para ele acreditar em você. Eu vou obedecer. Eu não estou muito convicto disso não. Fala aí mais alto, eu vou obedecer. Vou obedecer, Tiagão. Vou obedecer. Amém? O fato de alguém meramente ouvir a palavra de Deus autentica apenas uma forma de religiosidade. Você pode sentar em qualquer lugar que tenha um culto, você vai ouvir lá, isso autentica a sua religiosidade. Mas é a prática da palavra de Deus que autentica a obediência em sua vida como cristão. Lembra da ação? Se você não agir, nada acontece. Nada acontece. Há também o aspecto do resultado provado por cada um. Tiago fala do ouvinte negligente e do operoso praticante. Mas deixa claro que o abençoado na história é o que ouviu, aprendeu, perseverou em obedecer aos mandamentos do Senhor. Mas uma coisa eu creio, e posso falar, para a alegria do meu coração, que se você está aqui, você tem o desejo de obedecer o coração de Deus. Eu tenho convicção, do rosto dos meus irmãos que estão aqui antes de mim, e aqueles que chegaram depois, eu sei que você tem o desejo de obedecer o Senhor. Tem um versículo de Esdras, no capítulo 7, versículo 10, que diz assim: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei. Diga, estudar. E aqui, a continuidade. Estudar a lei do Senhor e praticar. Diga, praticar. Você acha que para por aí? Agora o negócio vai ficar tenso, pesado. E a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Lembra da situação, né? O povo estava voltando da onde? Cativeiro da Babilônia. Precisava restaurar a palavra de Deus, aplicar na vida para todo mundo ver, ser irrepreensível, e depois chamar aquela geração e falar assim: gente, vem aqui que eu vou ensinar a vocês. Quando nós olhamos para isso nós lembramos do quê? Discipulado. Não sou eu que estou falando, a Bíblia está dizendo. Tudo isso que nós acabamos de falar agora aqui é quando a obediência ela é aparente. O externo pode até trazer ou criar certas convicções na mente das pessoas. O problema não é esse. Como está o coração de Deus em relação à nossa obediência? É isso que é o mais difícil. Quando eu comecei a estudar essa mensagem, eu comecei a me sentir envergonhado. Porque você sabe que existem caminhos que você precisa resolver na sua vida. Você precisa balizar. Quer agradar a Deus? Obedeça, não de aparência. Segundo, obediência parcial. Obediência parcial também não é obediência, é desobediência também. Amém? Diga aí, obediência parcial. É só para você saber aí os tópicos. Bom, nós falamos da relativização da obediência. E o cumprimento meramente parcial dos mandamentos de Deus é uma forma velada da prática da desobediência. A aparência e a parcialidade levam à desobediência.
Algumas pessoas vivem a aparência, outras, porém, a parcialidade, outras ainda conseguem tropeçar em ambas as coisas. O rei Saul é um exemplo da pessoa que soma aparência com a parcialidade e acaba nos mostrando as consequências desastrosas dessa escolha. Ele já havia falhado e desobedecido antes. O relato está lá em 1 Samuel, no capítulo 13, do verso 8 ao 14, nós não vamos entrar para ganhar tempo aqui, mas manteve a sua mesma postura errada de querer agradar mais ao povo do que a Deus. Ele era alguém que se preocupava demasiadamente com o conceito que os outros teriam a respeito dele e acabava se esquecendo do conceito que ele teria diante de Deus. O que você prefere hoje? É mais importante o que as pessoas pensam de você ou o que Deus pensa de você? Vocês estão achando que a mensagem de hoje foi a pegadinha do malandro, né? Falou assim, vai falar de bênção, de repente vem e entra no mérito da obediência. Mas não, querido, essa palavra é para ser bênção sobre a sua vida. E eu tenho certeza, no nome de Jesus, que isso vai mudar a sua história. Não só por essa mensagem, mas por todas as mensagens que já foram ministradas aqui neste lugar. 1 Samuel capítulo 15, versículo do 1 ao 3, Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele, por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Lembra? O povo de Israel estava passando, foram passar no meio de Amaleque. Amaleque falou: não, vão arrebentar esse povo no cacete e vão quebrar eles na porrada. Agora vão e ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição, olha só, para a destruição de tudo o que lhes pertence. Amaleque ali era uma figura velada de Satanás. O povo estava saindo do Egito. Deus queria levar o povo para uma terra que manava leite e mel. Parece Amaleque lá querendo atrapalhar tudo. E ele não permitiu. Por isso, essa mensagem aqui, essa palavra aqui. A ordem divina, meus amados irmãos, era muito específica. É fácil de se compreender. Contudo, uma vez mais, Saul não obedeceu o que lhe havia sido ordenado. Olha só, vamos continuar a leitura aqui. Versículo 7 e 9. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Ávila até Sur, ao leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul, o exército, pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Até parece que ele fez a coisa certa aqui, né? Olha que sutil. Mas não, o que Deus pediu para ele? Obediência em totalidade. Não é fazer uma coisa só e depois assim, se eu fazer isso aqui, Deus vai me abençoar nisso, porque eu já estou sendo aqui, nessa área, obediente. Não, está enganado, não vai ser. Essa foi uma desobediência direta ao mandamento do Senhor. Alguns acham que basta obedecermos a muitos mandamentos do Senhor para agradá-lo, mas Deus não espera uma obediência parcial, e sim a totalidade da mesma. Deus pediu algo para você, faça totalmente. Faça totalmente. A gente tem uma tendência a agir com uma certa psicologia da compensação. Deduzimos que por sermos obedientes em muitas coisas que o Senhor nos pede, então temos o direito de falharmos em algumas outras coisinhas. Entretanto, a desobediência praticada em qualquer área das nossas vidas anula a obediência que sustentamos em outras. Olha que coisa séria. Você desobedece uma e está obedecendo, você acha que não está errado, está em desobediência. Tiago escreveu o seguinte sobre isso em Tiago 2, capítulo 2, verso 10 e 11. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos.
Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também não ordenou, não matarás? Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Olha só, onde nós somos colocados. Deixou de cumprir um, o que aconteceu? Anulou o outro. Não temos o direito de escolhermos não perdoar alguém somente porque obedecemos a maioria dos mandamentos da Bíblia, não. Não temos o direito de negarmos o perdão a uma única somente, a uma pessoa, somente porque já perdoamos muitas. Outras que nos ofenderam ao longo das nossas vidas. Fala assim, eu perdoei tanta gente, essa aí eu não vou perdoar não, hein? Essa aí eu não vou perdoar não. Está em desobediência. Se está diante de uma situação como essa, entre em juízo com o Senhor, pede perdão. Resolve essa questão, abandona ela. Obedeça ao Senhor, para que a sua casa e você possa ser abençoado. No nome de Jesus. Gente, é sério isso. Às vezes coisas não vão adiante, as coisas não andam na nossa vida, porque existem situações amarradas, falta de liberar perdão, raiz de amargura. Limpa o teu coração. Vai casto, limpo diante de Deus. Pode ter certeza, a sua oração vai ser ouvida. Devemos aplicar o nosso coração em oração mediante a liderança do Espírito Santo em nossas vidas. Assumirmos uma postura de obediência integral em nossas vidas. A obediência em partes, certamente, ali inicialmente ela vai te trazer uma sensação de que você está fazendo a coisa certa. Mas à medida que você busca a Deus, começa a obedecê-lo, começa a entender os propósitos dele para a sua vida, pode ter certeza que ele vai levar você em situações que vai lembrá-lo de coisas que você precisa resolver em sua vida. É isso que permite que você não ande titubeando, nem para a esquerda e nem para a direita. Mas depois disso, se você andar reto, com uma flecha no alvo, está certo o alvo, porque não existe mais pendências. Que hoje, nessa noite, o teu coração encontre esse desejo de obedecer ao Senhor. E terceiro e último, quero finalizar com isso. Para aqueles que já cresceram um pouco mais na fé, já têm aí uma caminhada, têm se comprometido com o reino de Deus, têm correspondido, você tem servido, você tem trabalhado, devemos tomar cuidado com o que podemos chamar de orgulho da obediência. Você já viu aquela frase? O meu orgulho de ser humilde. Já li esse livro 3 vezes. Fala de si próprio, se envaidece, fala de si, é o xícara cheia, soberbo, altivo, às vezes até com uma aparência de humildade. Bom, vamos entrar no texto aqui, Lucas capítulo 18, verso do 9 ao 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Mas o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será? Como? Humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amados irmãos, a religiosidade é algo terrível.
Eu a defino como o orgulho da obediência. Contudo, este orgulho nos cega e faz com que desobedeçamos em outras áreas. Isso é natural. Aquele fariseu errava ao confiar em si mesmo, errava ao desprezar os outros, e não enxergava os seus próprios tropeços. Vemos no texto o comportamento de dois homens: o fariseu, que se auto-justifica, fala de si próprio: eu sou bom, eu sou crente de verdade, cola em mim que é sucesso, você pega na minha mão que vai derramar óleo, aqui tem. Glórias a mim, louvado seja o meu nome. Só falta falar isso, né, pastor? Você acha que não existe? Existe. Contudo, este orgulho que nos cega, por vezes, olha só, olha a situação que nós possamos, às vezes, nós estamos no lugar, alguma pessoa nos elogia, fala a nosso respeito, e você, até diante de uma pessoa mais simples que você, talvez não tão experimentada, talvez não estudou tanto quanto você, e você começa a desmerecer aqui dentro, mas aqui por fora você é humilde. Não, você... Mas aqui dentro você está falando assim: sou muito melhor que esse cara aí. Gente, isso é sério, Deus não se agrada disso. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós não falamos, nós não verbalizamos. Mas aqui existe um trâmite, existe uma briga, uma luta, que só o Espírito Santo de Deus para transformar tudo isso. Olha só o fariseu: confiança em si próprio, achar suficientemente bom e se apoiar na sua própria capacidade. A palavra para ele, Provérbios 3, versículo 5: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A palavra estribes aqui é se apoiar, sabe, é folgar. Eu já construí tantas coisas, eu sou um cara capacitado, nossa, eu sou bom no que eu faço. Vou contar um negócio aqui para vocês. Eu lembro, logo no começo que eu comecei a estudar muito música, e aí você começa a estudar 1, 2, 3, 4, 5 horas, e aí você começa a desenvolver uma certa habilidade, e aí você, dentro da casa de Deus, você começa até fazer algumas coisas diferentes, porque alguns trabalham com isso, e aí você fica envaidecido, fica cheio, fica soberbo, aí você chega nos outros lugares, e você começa a falar assim, alguém te elogia, e fala assim, você toca muito bem, fala assim, não, glória a Deus, mas aqui por dentro está uma luta assim, realmente o pessoal já está reconhecendo que eu sou bom mesmo, que eu estou merecendo, os meus esforços estão valendo. Aí eu lembro um dia aqui, logo que eu comecei no ministério de louvor, isso para mais de anos aí para trás, eu lembro que eu estava tocando, ensaiando com o ministério de louvor, irmãos, aí fora eu estava preocupado em fazer as coisas com músico profissional, agradar pessoas. Mas aqui neste lugar, você não agrada pessoas, você faz a excelência para Deus. E olha só, um homem de Deus entrou aqui, olhou lá do fundo e me viu aqui. E eu estava ensaiando, eu cumprimentei, ele foi embora para a casa dele, aí Deus falou assim comigo, eu ensaiando aqui. Você sai daqui, vai levar uma importância para esse senhor aí. Eu saí e fui lá na casa dele. Eu nem sabia onde era a casa dele e fui. Aí fui perguntando, achei. A hora que eu cheguei lá, ele agradeceu pela bênção, botou a mão na minha cara, falou assim, assim diz o Senhor, você é relapso, você é relaxado, você acha que você vai me agradar fazendo as coisas de qualquer jeito, como você tem feito? Lá fora, você faz as coisas da melhor forma possível. Mas para mim, eu não aceito. Dorme com esse barulho aí. Você pensa que foi fácil ouvir isso aí? Cheguei em casa, ajoelhei e pedi perdão. Amados, vocês não têm ideia. Quando você começa a fazer as coisas para o Senhor, como as coisas são sérias. Eu lembro uma vez eu estava com um estúdio marcado com uma equipe para poder gravar um disco. E o disco era, assim, muitas coisas que se cantavam nesse disco não condizia
com aquilo que eu estava vivendo dentro da igreja. Vocês sabem do que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O tipo de letra. Eu lembro que eu estava me preparando para ir, era uma outra cidade. As horas já tudo agendado, era só chegar. E detalhe, eu era responsável por boa parte dos arranjos. Deus fala comigo: você não vai fazer esse tipo de arranjo. Você não vai gravar nesse disco. Eu não fui. Sabe por quê? Porque eu estava percebendo que ali, aquele tipo de música, agradaria quem não era para agradar. E Deus falou no meu coração: você vive para mim? Você me obedece. Abandona isso. Rapaz, os caras queriam me bater. Imagina o estúdio, tudo emparelhado, tudo pronto, era só chegar a gravar, fazer todas as coisas. Deus falou assim: esse disco, eu não quero que você grave. Eu não quero que você coloque uma nota. Porque as suas notas são para mim. A tua musicalidade é para mim. Você quer tocar? Toca o meu coração com a sua música. Faça com excelência. E não de qualquer jeito. Eu lembro que quando eu ouvi essa palavra que até foi dura, né? O meu coração, eu comecei a compreender que quando nós decidimos obedecer a Deus de todo o nosso coração, não pode haver nada que possa competir com aquele que é digno de receber o verdadeiro louvor. Não pode, amados. E você acha que eu não vacilei? Outras vezes fui tocar com algumas outras bandas. Toquei em alguns lugares assim que eu não via a hora de sair daquele lugar e ir embora para minha casa. Porque não era para estar ali. Era para obedecer a Deus. Tudo por quê? Porque você, com o tempo, vai se inchando, vai achando que você é o bambambam, e percebe que o orgulho, ele de nada serve. Amados irmãos, tudo isso que eu li lá no começo, aquela mensagem, aquelas promessas, é para cada um de nós. Só que nós não podemos permanecer enganando a nós mesmos. Aqui diz também que o fariseu, ele desprezava outras pessoas, colocava pessoas como inferiores, se sentiu superior, achar-se qualificar com destaque em relação a outras pessoas. Tiago 4,6 diz: antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você está sendo soberbo? Talvez não na aparência, mas aqui, mas você não entende que Deus está te resistindo? Se você esconde aqui, é resistido do mesmo jeito. Não adianta ser só no externo. É no interno também. Volto a repetir aqui. Prego para mim mesmo, juntamente com a igreja. Por quê? Porque me coloco no contexto também. Você acha que eu não passo por isso? Passo também. Terceira coisa, que o fariseu não reconhecer seus próprios erros. O perigo de sentir como uma conduta ilibada. Sabe uma conduta ilibada? Você achar que você é santo, que você é casto, que você não erra, que você é um exemplo para a igreja, e aí você se vangloria. Eu lembro uma vez um certo homem falava assim: crente, eu sou realmente um homem de Deus. Que eu lembro até mesmo que meu pai falava assim: filho, eu não era crente, mas aquilo, quando eu via aquilo me entristecia tanto. Não adianta você falar que é crente, que é irrepreensível. Deus sabe como o seu coração está. Eu não tenho como saber, mas Deus neste momento, nesta hora, neste momento, Ele esquadrinha o vosso coração. Ele olha o interior. Lembra de Davi? Deus olha o
Todo mundo, os irmãos Davi, tudo homens de guerra, aparente, forte. Os caras treinavam na academia. Os caras estavam tudo com 52 de braço. Davi era pequeno, franzino. Mas o semblante e o coração de quem era? Era de Deus. Era de Deus. Sabe? Corremos o risco de sentir assim com os nossos irmãos. Os irmãos da igreja. Com a nossa convivência. Com aqueles que estão lutando para permanecer debaixo da graça juntamente com você, estão lutando, estão remando o barco, estão se cansando. E agora vou falar com os casais aqui é triste. Debaixo da graça até mesmo com os nossos cônjuges. Aqui é difícil, hein? Sabe, a mulher tem um marido que começou a caminhar na graça ou já está caminhando há um tempo. Só que ele ainda está lutando para poder crescer, para se fortalecer na fé. Aí a mulher fala assim: esse homem aí, não quer saber de nada, não quer saber de Deus. Queria que ele fosse que nem eu, serva de Deus que nem eu, poderosa, cheia da unção. E o homem, mesma coisa também. O homem faz a mesma coisa. A minha mulher não anda comigo. É uma luta, eu querendo servir a Deus, e essa mulher não tem santificado como eu, não tem jejuado, está fazendo que nem um fariseu. Sabe o que nós podemos fazer em relação a isso? É reconhecer que nós precisamos obedecer e orar pela vida dessas pessoas, para que nós possamos caminhar juntos, se fortalecer juntos. Quando um anda lá na frente e deixa o outro para trás, certamente vai ter discórdia, e vice-versa. Mas, quando os dois, em um único propósito, se tornam um verdadeiramente, e andar passada a passada, em obedecer, Deus pode te abençoar muitíssimo. Amém? O publicano, para a gente fechar aqui e acabar, tá? Já estamos terminando. O que melhor assume, ou melhor, o que melhor resume a oração deste homem, do publicano, desse cobrador de imposto, é a palavra dependência. Diga aí, dependência. Dependência é a chave. Coloca aí, dependência é a chave. Depender de Deus é o básico para a vida cristã. Confiamos ou às vezes nós dependemos de Deus para apenas algumas coisas. Não pode ser assim. Nós temos que depender de Deus em todas as coisas. Na verdade, quando nós dependemos de Deus para tudo, em tudo, assim como diz o salmista, ele ensina a confiabilidade do Senhor com a descrição tríplice. O Senhor, Ele é a minha rocha, Ele é a minha cidadela e Ele é o meu libertador. Diga aí, Ele é a minha rocha, a minha cidadela e o meu libertador. A nossa dependência de Deus vai nos livrar de sermos filhos desobedientes. Essa dependência nos guarda de situações nas quais poderíamos perder ou atrasar aquilo que Deus tem para nós. Em Romanos 8, versículo 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Repita comigo: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quando passamos a depender somente de Deus, reconhecendo que somos nada, Deus, pelo seu infinito amor, nos torna tudo. O homem não pode receber coisa alguma do céu, se não for lhe dada. Você não pode receber nada, se Deus não lhe der, você não recebe. A verdadeira obediência nos equaliza à vontade de Deus. As promessas nos alcançarão, se atentamente cumprimos biblicamente tudo o que está escrito. Agora nós voltamos lá no começo, lá no primeiro texto lá.
se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Aqui tem uma lista, mas vocês observaram aqui? Você vai correr atrás da bênção? Sim ou não? Não. Elas vão te alcançar. Elas vão atrás de você, simplesmente porque você escolheu obedecer. Amém? Fique de pé aí no seu lugar. Vamos finalizar o culto. Eu quero orar com vocês. Abaixe a sua fronte. Senhor Jesus, nós entregamos, Pai, nas Tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Nós consagramos, Pai, as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Pedimos ao Senhor, Pai, que ajuda-nos, Pai, na integridade, Pai, pela instrumentalidade da Tua palavra, a obedecê-lo, Pai. A colocarmos diante de Ti, Senhor, com inteireza de coração. E a viver, Pai, no profundo, no escondido, Pai. Que o nosso coração seja exposto ao Senhor, Pai. E que o Senhor venha, Pai, trazer, Senhor, formas, venha trazer transformação, restauração, Pai, de maneira que nós deixamos as coisas vãs, desnecessárias, para verdadeiramente obedecê-lo, ó Deus. Nós sabemos, Pai, que não é uma tarefa fácil, mas para isso o Senhor nos deu o Teu Santo Espírito, para que todos os dias, Senhor, nós sejamos vencedores na Tua presença, ó Deus, buscando fazer aquilo que Te agrada, aquilo que verdadeiramente, Senhor, é o que requer o Teu coração, ó Deus. No nome de Jesus, Pai, eu apresento todas as casas, todas as famílias aqui representadas, apresento a vida dos Teus filhos, Pai, e pedimos, Pai, que nós possamos verdadeiramente agradar o Teu coração, Pai, andar em sujeição, Pai, submeter-se, Pai, à Sua palavra, ó Deus, e cumprir cada um, Pai, dos Teus estatutos, ó Deus, em nome de Jesus. Guarda, Pai, a família de Cristo, guarda o corpo de Cristo, Pai, para que nós, Pai, não sejamos mais errantes, mas sim, Pai, cumpridores e operantes, ó Deus, da Tua palavra, Pai. É o que eu oro e Te agradeço, no nome de Jesus. E aqueles que concordam, que você possa glorificar, aplaudir a Deus, adorá-lo, porque Ele é digno de ser engrandecido neste lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Levante suas mãos. Que o poder de Deus, a graça, o consolo e o incomensurável amor seja sobre a vida de toda a igreja, e Cristo Jesus seja com cada um, e os seus corações sejam transbordantes da presença dEle. É o que eu oro e Te agradeço, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.